Meus queridos alunos do 9º ano, na nossa aula de número 14 de Física, nós vamos resolver atividades referentes à luz, né? As ondas eletromagnéticas. Essa atividade foi enviada para vocês pelo sistema EAD, que vocês estão recebendo um material de apoio dos professores. Eu sou a professora Evilane e espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Bem, de acordo com a apostila que eu mandei para vocês, entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Vamos relembrar aqui o que são fontes primárias e fontes secundárias de luz. Bem, as fontes primárias são os corpos luminosos, né? Aqueles que têm luz própria. E as fontes secundárias são os corpos iluminados, aqueles que refletem a luz emitida pelos corpos luminosos. Bem, na letra A, se você observar, nós temos um fósforo, né? Temos o Sol e temos a Lua. Bem, o fósforo, ele não faz referência se ele está aceso ou não. Então, como não faz essa referência, nós devemos considerá-lo apagado. Então, ele não é fonte de luz primária. A Lua também não é fonte de luz primária, ok? Lua, Júpiter e Sol. Bem, o único dos três aí que é fonte de luz primária é o Sol, né? Os planetas, eles não têm luz própria, as estrelas sim. Então, uma vela acesa é uma fonte de luz primária, o Sol também, mas a Lua não. Então, as estrelas, sim, um fósforo aceso também e o Sol. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra D. O que está errado na letra E? Pilha de lanterna. Pilha de lanterna não emite luminosidade, certo? Ela faz com que a lanterna, estando numa sequência correta com outra pilha, faz a lanterna funcionar, né? Então, a lanterna acesa é que é uma fonte de luz primária. Na segunda questão diz o seguinte: a figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Então, pessoal, se você observar, nós temos os raios incidentes, né, que são esses que estão direcionados com a setinha, a ponta da seta aí, para baixo, e temos os raios que a gente chama de emergentes ou refletidos, né? Nós temos os raios refletidos de uma maneira não paralela, como os raios incidentes, né? Então, nós vamos ter aqui uma reflexão difusa dos raios de luz, ou seja, uma difusão. Se fosse uma reflexão regular, da mesma forma que os raios incidentes incidem paralelamente nessa superfície, eles iam emergir, ou seja, os raios refletidos seriam também da mesma forma, paralelamente refletidos, né? Refração é justamente a mudança de velocidade dos raios luminosos quando ele passa de um meio para outro, né? Esses meios precisam ser homogêneos, né? Isso. E a reflexão difusa é justamente a difusão desses raios de forma não direcionada paralelamente. Na nossa terceira questão diz o seguinte: as afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a questão incorreta, pessoal. Olha, na letra A diz o seguinte: os raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Isso, vocês sabem que um conjunto de raios de luz forma um feixe de luz. E esses raios de luz, eles podem ser paralelos, né? Quando eles estão paralelamente um em relação ao outro, ou seja, eles nunca vão se cruzar. Temos os convergentes, que são aqueles que vão para um único ponto, né? Vêm de direções diferentes para um único ponto. E temos os divergentes, que saem de um único ponto para direções diferentes. Então, a primeira aí, a letra A, está correta.
Letra B, a óptica geométrica estuda a natureza física da luz, né? Letra C, fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A lua é um exemplo de fonte secundária, verdade também. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno da óptica de refração. Eu acabei de falar aí anteriormente. E a óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz. Então a nossa resposta incorreta é a letra B de bola. Quarta questão. Uma fonte secundária de luz, vou pegar aqui a canetinha. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Bem, pessoal, é assim. Vamos falar das cores, né? Que é a parte do espectro eletromagnético visível, né? O olho humano, né? Bem, as cores, pessoal, elas são vistas porque elas refletem raios de luz de mesma cor. Por exemplo, eu tenho uma cor amarela. Eu só consigo ver essa cor amarela se uma luz branca ou uma luz amarela for refletida por ela, ok? Então, se eu tenho uma cor azul refletindo sobre esse material, então ele precisa refletir a luz azul. Letra B. Não é refratar, não é difratar, não é absorver e nem é emitir. Então, uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor porque reflete a luz azul. Na quinta questão diz o seguinte: a luz visível é um tipo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são capazes de propagar-se no vácuo com uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? São exemplos de ondas eletromagnéticas. Aqui na letra A, temos uma onda mecânica, que são os infrassons, né? Que são ondas sonoras abaixo de 20 Hz, né? Na letra B, nós temos as ultrassons, que são ondas sonoras com frequência acima de 20.000 Hz, né? Então, temos a letra C, raio-x, ondas de rádio e radiação gama. Essas são 3 ondas eletromagnéticas. A nossa resposta é a letra C. E o que é que está errado na letra D e na letra E? Na letra D ele fala de radiação beta. Radiação beta, pessoal, é uma radiação de carga negativa. Não é uma onda eletromagnética. Ela emite um elétron, né? E já a radiação alfa da letra E é uma radiação positiva. E ela emite 2 prótons e 2 nêutrons, né? Sexta questão. Quando a luz branca atravessa o prisma transparente, ela decompõe-se, né? Quem estudou isso, pessoal, foi Isaac Newton, né? Ele fez um feixe de luz incidir sobre um prisma que estava na sala de sua casa. A sala ficou totalmente escura e só essa abertura na janela. Quando esse feixe de luz incidiu sobre o prisma, na parede da sala dele ficou o espectro das cores, né? De maneira não diferente, né? Ficou uma sobreposta à outra, né? Então ele disse o seguinte: tornando evidente o espectro de cores que se unem para formá-lo. A cor branca é a união de todas aquelas cores do arco-íris. O fenômeno descrito refere-se a, bom, pessoal, dispersão da luz. Acabei de falar aí na explicação, né? Não é reflexão, não é absorção, não é difração e nem é polarização da luz. Sétima questão. Dadas as afirmações, a luz num meio homogêneo pode se propagar em linha reta. Isso, pessoal, é o princípio retilíneo da luz, né? Dos raios luminosos, né? Está correto. Dois ou mais raios de luz
ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. Isso aqui é o princípio da independência dos raios de luz, né? À medida que dois raios se cruzam, eles não vão mudar a sua direção, vão continuar da mesma forma, né? E terceiro, a trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Isso aqui é o princípio da reversibilidade da luz, né? Então, é correto afirmar, vamos ver aqui, 1 e 3 estão corretas. Não, letra C, todas as alternativas estão corretas. Oitava questão. Num quarto escuro, há 3 cartões de cores, pigmentos puros, né? A gente chama de cores monocromáticas, diferentes. Iluminando-os com luz vermelha, temos a seguinte exposição de cores: vermelha, preta e vermelho. Então preste atenção aqui, pessoal. Num quarto escuro há 3 cartões de cores diferentes. Quando eles são iluminados por uma luz vermelha, eles se apresentam nas cores vermelho, preto e vermelho. Então, do primeiro e o último, com certeza é um cartão vermelho ou um cartão branco, né? O do meio nem é branco, nem é vermelho. Iluminando com luz azul, a disposição das cores na mesma ordem anterior passa a ser preta, azul, azul. Então, se for com uma luz azul, pessoal, posso dizer então que os cartões, eles são preto, não. Preto, também não, né? Aliás, poderia ser o preto primeiro, mas o segundo não, porque ele fica azul. Luz azul é refletida em materiais azul ou branco, né? Letra B, vermelho, sim, ele fica preto. Azul, ele reflete o azul realmente. E o branco reflete o azul também. Então, a nossa resposta é a letra B. Então, pessoal, como o primeiro cartão ficou preto, ele nem pode ser azul e ele nem pode ser branco, certo? Ele pode ser qualquer outra cor. Já os outros dois, como ficaram azuis, ou os cartões são azuis ou os cartões são brancos. Então, nós temos a sequência vermelho, azul e branco, né? Então, na letra C, D e E, estaria errado, porque como o primeiro ficou preto, é azul, branco e branco. Então, a tendência era ficar azul. Nona questão. Um objeto é iluminado com luz branca dentro de uma vitrine, cujo vidro é um filtro de luz que só deixa passar a luz de cor vermelha. Nós temos uma cor vermelha que está passando aí por esse filtro, né? Para que esse objeto seja visível através da vitrine, sua cor pode ser apenas branca? Não, ela pode ser vermelha também. Então, é a letra D. Então, ele pode ser ou branco ou pode ser vermelho, já que a cor vermelha vai ser refletida, né? 10ª questão. Vou pegar aqui a canetinha. Numa aula de física, foi feito o experimento esquematizado nas figuras 1 e 2, no qual o professor alternou a posição da fonte e do observador. Com esse experimento, o professor pretendia demonstrar uma aplicação do... Olha, se você observar aqui no primeiro, pessoal, a fonte está no meio de baixo, aqui, ó, aqui na parte inferior, e o observador está na parte de cima. Então, os feixes de luz, eles vão nessa direção. Vendo que são dois meios diferentes, pessoal, a velocidade é diferente. Então, vai haver uma formação angular aqui, ó, quando ele passa de um meio para outro, né? Isso aqui a gente chama esse fenômeno de refração, né? No segundo, nós temos a fonte no meio superior, né? Tá aqui, ó. E o observador na parte de baixo. E você vê que os feixes de luz também sofrem um desvio angular, né? É uma refração também. Só que ele quer que você associe as duas figuras o que está acontecendo. O observador estando no meio superior e o observador estando no meio inferior. Se você observar, pessoal, os feixes de luz, eles não mudam. Eles só mudam aqui a direção, né? Ou o sentido, desculpe. Então, o que está acontecendo aqui é o princípio da reversibilidade da luz. Letra D. 11ª questão.
Com base nos princípios da óptica geométrica, analise as afirmativas abaixo. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar de uma por uma. Bem, na primeira questão diz o seguinte: na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal, portanto são congruentes. Bem, pessoal, eles não são congruentes. Se eles estão no mesmo plano, eles são coplanares. Então a primeira é falsa. Segunda, quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. É verdade. Terceiro, ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Acho que vocês já devem ter observado quando estão em frente a um espelho plano, que você consegue ver as coisas que estão atrás de você ou ao redor, né? Dependendo do ângulo que você fica. Este fenômeno é descrito pelo princípio da independência dos raios de luz. É falso, pessoal. Esse princípio ele é explicado pela reversibilidade dos raios de luz. 4. A faixa de frequência das ondas capaz de sensibilizar o olho humano é denominada de espectro visível. Verdade, né? Que vai ali de 400 até 750 nanômetros, né? 5. Podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o Sol é do mesmo tamanho da própria nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos. Bom, isso aí o que explica é o princípio retilíneo da luz, né, pessoal? Realmente a sombra projetada no chão, ela é do mesmo tamanho da própria nuvem, né? Então nós vamos ter como alternativa correta a 2, a 4 e a 5. Letra A. Questão 12. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da reflexão, da refração e absorção da luz. Então, letra A. O único raio de luz incidente não pode sofrer os três fenômenos ópticos ao mesmo tempo. Isso é errado, pessoal. Ele pode sofrer, sim, mais de um fenômeno óptico, certo? Letra B. As leis da reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa. Não, pessoal. As leis da reflexão são aplicadas apenas para a reflexão regular da luz, né? A reflexão difusa é a difusão da luz. Letra C. As leis de refração só podem ser aplicadas no caso da refração difusa. Não, pessoal. Ela pode ser aplicada também no caso da refração regular, certo? Letra D. A reflexão de um espelho plano é difusa. Não. A reflexão de um espelho plano, ela é regular, certo? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Todas as alternativas anteriores são incorretas. 13ª questão. Na 13ª diz o seguinte: dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em certo ponto, ou seja, eles vão se cruzar, pessoal. A partir desse ponto, pode-se afirmar que, letra A, os raios luminosos cancelam-se? Não, isso não acontece. Eles mudam a direção de propagação? Não, eles são independentes, né? Continuam propagando-se na mesma direção em sentidos que antes? Verdade. Letra C. Propagam-se em trajetórias curvas? Não. O princípio retilíneo da luz é bem claro. Elas propagam em linha reta. E retornam em sentidos opostos? Também não, certo? Então é a letra C. 14ª. Um observador olhando um espelho vê um segundo observador B. Um observador A olhando um espelho vê um segundo observador B. Se B visar o mesmo espelho, ele verá o observador A. Acho que vocês já passaram por essa situação em casa, né, pessoal? Vocês estarem olhando para um espelho plano e vendo uma pessoa. E ao mesmo tempo essa pessoa, pelo espelho plano, está lhe vendo refletido também, né? Então esse fato se explica pelo quê, pessoal? Pelo princípio da reversibilidade
dos raios de luz. Letra C. 15. Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e ao incidir sobre a superfície de um espelho côncavo é refletida. Qualquer espelho reflete a luz, pessoal. Seja ele plano, seja ele côncavo ou seja ele convexo. Letra B. Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente. Bem, pessoal, a resposta incorreta é a letra B. O que é que está incorreto aqui? É justamente isso aqui, ó. Num sentido qualquer. E quando um raio de luz segue uma trajetória paralela ou perpendicular, né? Paralela, é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente. Então ele tem que incidir paralelamente assim e será refletido também da mesma forma, certo? Letra C. Em um meio homogêneo, a luz que incide sobre uma lente pode seguir direções diferentes após atravessar essa lente, mas ainda em linha reta, ou seja, isso é o princípio da difusão, né? Pode seguir direções diferentes, mas sempre em linha reta. Letra D. Os raios luminosos são independentes entre si, verdade. Por isso, podem cruzar-se sem que suas trajetórias sejam alteradas. Verdade também. No vácuo, a luz se propaga em linha reta. Também é verdade. Então, a alternativa incorreta é a letra B. 16ª questão. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pôde vê-la como um todo. E entre as observações que fez, uma é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: a Terra é azul. Assinale a alternativa em que Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os trajetos dos raios luminosos que permitam a observação da Terra pelo astronauta. Então, ele quer que você diga como é que o astronauta vai conseguir ver a Terra. Bem, pessoal, a Terra será um corpo iluminado. E para que o astronauta veja, um raio de luz tem que incidir sobre a Terra e essa refletir para os olhos do astronauta. Então, nós vamos ter aqui como resposta a letra B de bola. Ou seja, o raio ele vai ser incidido sobre a Terra, ou seja, o Sol é uma fonte primária de luz, né? Vai incidir sobre a Terra e será refletido para os olhos do astronauta. Letra B de bola. 17ª. Considere as seguintes afirmativas. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas. Ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. Verdade, pessoal? Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Bem, pessoal, isso aí é uma característica dos meios opacos, né? E 3. Os meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Isso aqui é o que acontece com os meios translúcidos. Então, a única alternativa verdadeira aí é a letra A. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a compreensão das nossas questões sobre luz. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essas atividades, só que respondendo às atividades referentes ao assunto de ondulatória que estão no nosso livro de física, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço da tia Evi e até a próxima.